Vamos fazer contato com um cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Mais uma vez de máscara, deixei meu filho na escola agora há pouco. Isso é importante passar essa mensagem, até porque certas personalidades políticas andaram atacando o uso da máscara, né, Nicoli? Exatamente, né? A gente teve o caso do nosso ministro Queiroga da Saúde renunciando ao uso da máscara, né? O que é absurdo. Isso numa rede bolsonarista, né? O que demonstra pouco caso do governo, né? Com medidas sanitárias básicas, né? Para que a gente possa gradualmente voltar à vida ao normal. E falando em responsabilidade do governo, responsabilidades e irresponsabilidades do governo em relação à Covid-19, ontem nós tivemos o depoimento do Francisco Maximiano, que é dono da Precisa Medicamentos, mas queria começar, Nicole, falando de algo que aconteceu anteriormente, que foi a aprovação da quebra de sigilo fiscal de Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e também do advogado Frederico Assef, que atua tanto para o presidente Jair Bolsonaro como para os seus filhos, para pelo menos um dos seus filhos, né, o senador Flávio Bolsonaro. Como você vê as quebras de sigilo de duas pessoas bastante próximas do presidente, Nicoli? Nessa semana, especialmente, né, a gente viu uma guinada, né, da CPI em torno da quebra de sigilos, né, incluindo o Assef, né, que é o advogado do Bolsonaro, o Ricardo Barros, que é deputado federal, e provavelmente essa quebra de sigilo possa vir a alcançar também o Flávio Bolsonaro, né, um dos filhos do Bolsonaro. Tudo isso porque os nomes deles foram sendo identificados na quebra de sigilos de outros depoentes. Então, o cerco começa a se fechar em relação ao Bolsonaro. Eu vou tirar aqui os óculos que está embaçando, mas enfim, mas o cerco contra Bolsonaro ele começa a se acirrar, exatamente porque pessoas muito próximas dentro do gabinete de Bolsonaro, né, ou assessores, conselheiros diretos, eles começam literalmente a terem cada vez mais seus nomes, né, sendo anunciados, né, dentro de trâmites, negociações entre o Ministério, empresas que, como a CPI acabou por mostrar, são empresas bem desqualificadas para a compra de vacinas, né? E exatamente nesse ponto que a CPI pretende entrar de fato, né? Porque pessoas sem experiência na área, pessoas que não atuam na área de compra e venda de remédios, por que empresas sem experiência nenhuma começaram. Parece que nós tivemos um probleminha na conexão com o Nicoli. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui. Ele que estava falando justamente dessa questão dos requerimentos que foram votados Para a ontem. questão. Opa, Perdão. agora sim, Nicoli, porque a conexão deu uma variação aqui e a gente não conseguiu escutar a sua última parte da resposta. Queria que você repetisse aqui para a gente. O que eu estava comentando é que cada vez mais os nomes de pessoas próximas ao Bolsonaro, dentro do seu gabinete, conselheiros, como o caso do Assef, do Ricardo Barros, começam a aparecer enfim, nas documentações e quebra de sigilos telefônicos de vários depoentes. Então, a ideia é que cada vez mais fique clara, né, por que ou se comece a investigar por que empresas desqualificadas realizaram acordos ou procuraram realizar acordos com o Ministério da Saúde, né? E essa é a grande complicação para o Bolsonaro, né? Porque são empresas sem experiência que pretendiam vender uma vacina que mal ainda era fabricada, estava em escassez do mercado. Então, a ideia mesmo, a tendência é que Bolsonaro se complique cada vez mais. E além desses dois pedidos, também foram votados em separados ali pedidos de quebra de sigilo de blogueiros bolsonaristas, como Alan dos Santos e Leandro Ruschel, e de canais de apoio ao presidente. Foram quebrados sigilos de veículos como Brasil Paralelo e Senso em Comum. De que forma isso acaba afetando um dos pilares do bolsonarismo, que inclusive esse grupo acabou ajudando o Bolsonaro a chegar ao poder, né, um grupo muito forte, muito influente no meio digital e também nas redes sociais, Nicole? A respeito do Alan dos Santos, né, e dos blogs e vídeos no YouTube, a gente não pode esquecer que
esse foi o grande calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, para que ele alcançasse o poder, na verdade, né? Desde as eleições de 2018, houve toda uma estratégia política copiada do Trump, em que se disseminaram notícias falsas, robôs com inteligência artificial disseminaram para eleitores com dúvida, menos instruídos, uma série de notícias falsas que promoveram essa vitória do Bolsonaro. Depois de eleito, Bolsonaro manteve essa estrutura e a fortaleceu, porque, afinal de contas, com dinheiro público, ele acabou financiando uma série de sites de fake news, com informações que deslegitimam certezas e consensos científicos históricos. E óbvio que esse tipo de informação que é apelativa e sensacionalista acaba afetando pessoas com menos instrução, ou pessoas tendenciosas que tendem a ver a visão do mundo do presidente, uma visão mais religiosa, evangélica, conservadora, claro, como uma verdade. E o resultado dessa história toda é que durante a própria pandemia, esses sites reforçaram as suas mentiras, atacando, né, princípios básicos sanitários, né, como a questão do uso das máscaras, das vacinas. E o resultado que nós vemos a partir desses sites é o que aconteceu com boa parte da população brasileira, que não obedeceu às restrições. Muitos procuraram não usar máscaras, procuraram se aglomerar, ou mesmo desconfiaram da vacina. Então, óbvio que essas informações falsas, desses blogs todos, entre eles do Alan dos Santos, financiados por dinheiro público, com propaganda federal, né, inclusive para remédios de cloroquina, que não serve para nada, isso já foi bem discutido aqui, mas todos esses elementos certamente contribuíram para um número gigantesco de mortes que nós temos hoje, né, que alcança praticamente 600 mil, e devemos chegar nesse número perto do final desse mês. Agora, Nicole, a gente tem também em relação aos trabalhos da CPI, essa foi uma semana com um grau de tensão bem menor do que se esperava, inclusive depoimentos que de forma prática acabaram produzindo bem pouco. Você acha que os resultados a partir dessa fase vão vir mais daquilo que tem sido apurado em termos de cruzamentos de dados, quebras de sigilo, extração de outras informações do que dos testemunhos em si? Sim, a maioria das testemunhas, né, entrou com recurso no STF para permanecerem calados, para defenderem-se, né? Então, de fato, a importância, né, por enquanto, nas últimas 2 semanas da convocação de boa parte dos depoentes, é o fato de que, uma vez convocados e mantendo-se em silêncio, a CPI ela adquire, sim, a capacidade, o direito de romper ou quebrar o sigilo. Então, o que nós vamos ver em termos de descobertas dessa CPI daqui para frente, certamente se dará a partir da quebra desses sigilos e não necessariamente com as falas dos depoentes, né, que provavelmente falarão muito pouco ou básico ou mesmo tentarão mentir. Então, é um momento que nós chegamos numa fase de averiguação da documentação, de quebra de sigilos, e de fato só isso poderá conectar os pontos a partir dos quais nós poderemos investigar de fato quem são os responsáveis por esse desmando absoluto, né, dentro do Ministério da Saúde. Então, é importante a gente perceber que o governo Bolsonaro acabou sucateando várias instituições brasileiras importantes, que há décadas, né, se consolidaram com excelência, mesmo com todas as dificuldades financeiras, dificuldades, enfim, de equipagem. O Ministério da Saúde, cambaleando, né, teve bons resultados, principalmente no que diz respeito à vacinação, desde o período da redemocratização, né? E o Bolsonaro rompeu essa tradição que, independentemente do governo, o Ministério praticava, no passado, boas políticas de vacinação, de conscientização da população por meio dos meios de comunicação, e a partir de 2019, com a ascensão do Bolsonaro, nós vimos esse processo se inverter, né? Ou seja, o Ministério da Saúde repleto de profissionais que nem deveriam ocupar os cargos onde estão pelo grau de desqualificação e incompetência, e, para piorar a história, né, toda uma política de desinformação do Ministério, que, como eu disse, conduziu a um número muito elevado de mortos, por falta, né, de uma sensibilidade do governo nas suas práticas, né, de fornecer informações corretas à população. Então, óbvio que é uma responsabilidade tremenda do governo Bolsonaro. E Bolsonaro provavelmente seja incriminado desde por
por práticas charlatãs, né? Assim como também por fornecer dinheiro público a sites mentirosos e também o caso de superfaturamento de compras de vacinas, né? Embora a compra não tenha sido efetuada de fato, a gente não pode esquecer que os agentes públicos são sempre responsáveis pelas boas práticas, né, públicas, da gestão pública. E no caso do Ministério da Saúde, nós não vimos nada disso. Apenas tentativas de consolidar o interesse privado, o lucro, à medida e em decorrência disso, né, boa parte da população veio a óbito pelo descuido do Estado em relação à nossa população. E quando você fala em sucateamento do Ministério da Saúde, Nicole, a gente lembra que no governo houve sucateamento e também aparelhamento, não só do governo, mas de outros órgãos. Ontem, por exemplo, foi divulgado um estudo de pesquisadoras da Fundação Getúlio Vargas mostrando a inação da Procuradoria-Geral da República quando o assunto são ações contra atitudes tomadas pelo governo, várias delas tidas como inconstitucionais. A PGR propôs apenas 1,74% das ações contratos do governo de 2019 a 2021. E a gente sabe, Nicole, que essa mesma PGR que será encarregada de oferecer ou não denúncia não só contra o presidente, mas contra outros integrantes do governo a partir do relatório final da CPI da Covid. Esse aparelhamento pode acabar protegendo o governo numa condição muito ruim, da qual ele pode chegar ali no relatório final? Bom, de fato, tanto a PGR quanto a AGU, a figura do Aras, né, Augusto Aras, como André Mendonça, são figuras que foram alocadas pelo governo Bolsonaro com o objetivo de protegê-lo, né? Isso é fato. Tanto é que as decisões sempre são favoráveis a Bolsonaro. A AGU e a PGR têm feito vistas grossas a respeito do descumprimento, né, de elementos constitucionais, ou até mesmo, né, o desrespeito de Bolsonaro em relação às instituições como o STF e o Congresso, né? Então, na verdade, tanto André Mendonça quanto o Aras, a PGR e a AGU se tornaram escudos do Bolsonaro, escudos jurídicos. E é um paradoxo isso, né? Porque tanto que os bolsonaristas criticavam os petistas por um suposto aparelhamento das instituições jurídicas brasileiras, isso de fato não aconteceu, né? Porque na época do PT, de fato, se escolhiam os ocupantes desses cargos a partir de listas ou até mesmo de consensos da área jurídica e que o governo federal acatava. Agora, com a chegada de Bolsonaro, tudo isso se inverteu, né? Os cargos são escolhidos a dedo pelo próprio governo, o objetivo exatamente de blindar o governo federal de qualquer crítica ao processo. Mas isso pode ter um grande peso, né? Porque nos próximos dias nós vamos ter o Senado aprovando tanto o próximo nome do STF, cuja indicação de Bolsonaro é o André Mendonça, e também a renovação do cargo do Procurador-Geral da República, que no caso seria o Augusto Aras. No entanto, com todos esses entraves criados pelo Bolsonaro, criando conflitos com os outros poderes, principalmente o STF e o próprio Congresso, o Senado, pode ser que esses nomes sofram alguma resistência dentro do Senado. É o Senado quem aprova esses nomes. Só que diante dos escândalos, né, que nós estamos vendo, ainda mais dos conflitos criados pelo Bolsonaro com os outros poderes, pode ser que a gente tenha uma reviravolta dentro do Senado, né? Mas foi exatamente por isso que Bolsonaro escolheu um membro do próprio Senado, né, para ocupar o cargo da Casa Civil, né, com o objetivo de conseguir a aprovação desses nomes. Mas vamos ver no que vai dar, né? Porque a pressão da opinião pública ela está cada vez mais crescente, né, contra esses nomes, porque o que se evidenciou é que o Aras, tanto o André Mendonça, enquanto estiveram ocupando seus cargos, né, o Aras permanece, eles blindaram literalmente o Bolsonaro, né, o que prejudica, lógico, a imagem do Brasil fora, enfim, do nosso território, assim como também o funcionamento das instituições. Então, a próxima semana ela vai ser decisiva, porque pode ser que tenhamos grandes surpresas, como a não aprovação dos nomes desejados pelo Bolsonaro. Nicole, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Bom final de semana a todos. Para você também. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.